Kalin Robertson, um jornalista determinado em buscar a verdade, decidiu atravessar a linha de frente do conflito entre Rússia e Ucrânia. Armado com coragem e um olhar crítico, ele se uniu às forças armadas ucranianas, buscando ver com seus próprios olhos a realidade por trás da propaganda. Desde o início, ele sabia que a situação era delicada, mas nada o preparou para o que estava por vir. Atravessando uma estrada em direção à cidade de Suja, Kalin se deparou com uma cena impactante: tanques em chamas, fumaça no ar e drones cortando os céus. A atmosfera era pesada, quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. À medida que as forças ucranianas lançavam uma contraofensiva, a presença de tropas norte-coreanas complicava ainda mais a situação. As ruas estavam sendo bombardeadas, mas o que mais impressionou Kalin foi o contraste chocante. Muitas casas permaneciam de pé, crianças andavam de bicicleta e pessoas se organizavam para receber ajuda. A realidade era muito diferente do que a Rússia propagava incessantemente. Enquanto o governo afirmava que tudo havia sido destruído e anunciava a existência de fossas comuns, Kalin viu com seus próprios olhos que era a própria Rússia que, em sua tentativa de recuperar o território, havia bombardeado suas próprias cidades. Esse episódio revelava uma fraqueza subjacente no poderio russo, que, ao invés de ser um gigante invencível, estava contando com armas iranianas, peças chinesas e tropas norte-coreanas para recuperar o que afirmava ser seu território. Após 8 meses de conflito, Kalin questionou como um país que se julgava capaz de capturar Kiev em 3 dias se via agora necessitando de tantos recursos externos para valer suas reivindicações. Decidido a enfrentar a desinformação russa, Kalin não só pretendia expor a verdade, mas também mostrar a crueldade de um regime que, enquanto invadia outra nação, clamava por nacionalismo e honra. Sua ousadia, porém, não passou desapercebida. A reação da Rússia foi intensa, emitindo um mandado de prisão contra ele. Kalin havia cruzado a fronteira de forma não convencional, mas ao invés de ser tratado como um criminoso, ele buscava expor as realidades do conflito. A ironia não escapou ao jornalista: um país que não respeita fronteiras, agora, o ameaçava por ter simplesmente buscado respostas. Essa situação evidenciava a hipocrisia da mentalidade russa, em que a violação de territórios é cotidiana, mas a entrada de um jornalista é interpretada como uma afronta. Kalin percebeu que estava numa nova realidade. Seu passaporte tornará-se um papel sem valor em suas viagens futuras, e a possibilidade de ser preso em um território estrangeiro o transformou em um fugitivo. A luta pela liberdade de expressão e a busca pela verdade não eram apenas suas batalhas pessoais, mas ressoavam em toda a luta do povo ucraniano por reconhecimento e dignidade. Essa narrativa de coragem e desafios apresenta uma nova perspectiva sobre a guerra e suas consequências, tanto para os que lutam pelo seu país quanto para aqueles que buscam relatar a verdade, mesmo quando isso os coloca em perigo. As perguntas se acumulam: até onde você iria em busca da verdade? O que você faria se a sua vida estivesse em jogo? Enquanto Kalin reflete sobre seu papel, a luta por justiça e compreensão continua. E, no fim, quem realmente vence numa batalha de narrativas? Ele acabou cruzando a fronteira de Kursk sem passaporte, a única vez que viajou assim. A Rússia reagiu rapidamente, divulgando um mandado de prisão emitido por um tribunal local. Esse episódio desencadeou uma guerra de imagens que não parou mais. Mas o que realmente aconteceu depois do mandado? Enquanto a mídia russa pintava o jornalista como terrorista, a verdade parecia ainda mais absurda. Imagine o som de helicópteros sobrevoando ruínas, o cheiro de pólvora misturado ao perfume de pão recém-assado das casas ainda inteiras. Ele entrou na cidade acompanhado por soldados ucranianos, livre para conversar com moradores, gravar crianças pedalando, captar risos que contrastavam com o caos ao redor. Cada passo era acompanhado por drones zumbindo como insetos agressivos, revelando a contradição de um regime que ignora fronteiras quando invade, mas pune quem ousa cruzá-las sem autorização. A pergunta que surge: como um país pode acusar alguém de terrorismo por simplesmente andar por suas ruas? No relato seguinte, ele descreve como a imprensa russa lançou uma enxurrada de vídeos difamatórios, acusando-o de espionagem e de ser agente de sabotagem. Enquanto isso, ele observava que, sob o controle ucraniano, a vida na cidade parecia mais segura, o som dos tiros havia sido substituído pelo tilintar de copos nas mesas improvisadas. Os moradores recebiam mantimentos, água fresca e até pão quente, algo que não acontecia há meses.
Ele percebeu que a propaganda russa mostrava a região como um inferno destruído, mas a realidade mostrava casas intactas, crianças brincando, cheiro de terra molhada após a chuva. A hipocrisia se tornava palpável. A Rússia despedaçava cidades próprias para reconquistar territórios, ainda que precisasse de armas iranianas, peças chinesas e tropas norte-coreanas. Por que um império tão autoconfiante ainda depende de aliados tão distantes para avançar? A tensão aumenta quando, após a publicação do seu material, a Rússia emitiu um pedido de captura internacional. Nenhum país ocidental reconheceria o mandado, mas a sombra de ser detido em qualquer aeroporto, da Ásia à África, passou a pairar sobre ele. Cada voo se transformava num risco, o piloto anunciando próxima parada enquanto ele ouvia com o coração acelerado, imaginando a possibilidade de ser despachado a um campo siberiano. Seu plano de visitar a família na Índia se transformou em um pesadelo logístico, até os caminhos aéreos estavam vigiados, com registros de passageiros sendo monitorados por autoridades que poderiam, a qualquer momento, acionar a ordem de prisão. Ele se pergunta, será que conseguirá continuar reportando a verdade enquanto se torna alvo de um caçador sem fronteiras? E então, ao encerrar a entrevista, um som inesperado ecoou do alto-falante da estação de rádio local, um alerta de emergência que obrigava todos os aviões a pousar imediatamente. No momento em que o motor do seu voo começou a perder potência, a tela do seu laptop piscou com uma notificação, mandado de prisão aceito. O que acontecerá quando o avião tocar o solo? O futuro do jornalista está à beira de um abismo, e a resposta permanece incerta. Você já se perguntou até onde alguém está disposto a arriscar a própria liberdade para revelar a verdade sobre um conflito que o mundo inteiro tenta ignorar? Imagine cruzar fronteiras proibidas, ser caçado por um regime que vê o simples ato de filmar crianças em bicicletas como o pior crime da história. Essa é a história de Kalin Robertson, o jornalista que se tornou alvo internacional após entrar em curso sem documentos. No ponto de partida, Kalin descobriu que sua viagem ao coração da invasão russa estava literalmente cancelada. O plano de férias para a Rússia desmoronou, e a perseguição passou a ser global. A partir daí, ele percebeu que não poderia atravessar nenhum país com tratado de extradição. China, Vietnã, nações da América do Sul e África tornaram-se zonas mortais. Cada rota aérea era um cálculo de risco, como se um torvelinho invisível de medo girasse acima dos céus. Ele passou a analisar mapas de voo como quem lê um código secreto. Partindo da Polônia rumo ao Camboja, observava quais estados ficariam sob o seu contrapeso. Um pouso de emergência podia transformar um avião em prisão siberiana, com acusações de espionagem ou terrorismo pingando nas rádios de controle. Assim, escolher rotas que evitassem sobrevoar territórios suspeitos tornou-se uma obsessão diária, como se o ar fosse feito de fios de aço. A tragédia familiar o puxou para a Índia, onde o falecimento do avô exigiu uma verificação jurídica minuciosa. Até mesmo um pouso inesperado em Barus, que resultou na prisão de outro repórter, serviu de alerta. O céu pode fechar sobre você a qualquer instante. Cada voo carregava um registro de passageiros que governos hostis poderiam usar como arma, transformando nuvens em sentinelas. Com isso, Kalin percebeu que a realidade que ele filmava era ainda mais desconcertante. Em Kurs, enquanto tanques rugiam e drones cortavam o ar, as casas permaneciam de pé, crianças cantavam em bicicletas, e vizinhos compartilhavam pão recém-assado. A propaganda russa pintava cenas de massacre, mas a verdade mostrava mercados vazios sendo reabastecidos por moradores que riam, apesar da guerra. A virada inesperada chegou quando descobriu que a própria Ucrânia havia facilitado sua entrada, oferecendo proteção e recursos logísticos. O jornalista, que pensava estar sozinho contra o Estado, encontrou apoio inesperado num exército que, ao contrário da narrativa imperial, tinha objetivos humanitários claros. Essa aliança secreta mudou toda a dinâmica da cobertura, fazendo com que a criminosidade atribuída a ele fosse, na verdade, um reflexo da própria hipocrisia russa. Agora, ao refletir sobre cada passo, Kalin percebe que sua liberdade está ainda mais limitada. Enquanto o regime russo persiste, suas rotas de fuga continuarão a ser reduzidas a trilhas estreitas. A pergunta que resta, será que algum dia a verdade conseguirá atravessar as barreiras invisíveis erguidas por quem teme o próprio reflexo? O futuro ainda está por ser escrito, mas a coragem de quem ousa cruzar fronteiras continuará ecoando nos ventos que sopraram sobre Kurs. Um jornalista atravessou a fronteira da Rússia sem permissão, registrando a realidade em meio ao caos.
No entanto, sua ação inesperada provocou uma reação feroz. Antes de mergulhar nesse contexto, vamos entender o que a população local pensava ao ver os soldados. Quando os soldados ucranianos chegaram a Kursk, muitos russos acreditaram que eram reforços da NATO, enganados pela propaganda que dominava os meios de comunicação. Essa percepção os deixou em estado de confusão, pois não reconheciam que estavam sendo ajudados por soldados ucranianos, que, na verdade, se esforçavam para fornecer água e comida em meio ao desespero. As queixas mais recorrentes dos russos eram sobre a falta de sinal de celular devido a interferências, o que dificultava a comunicação com os familiares. Curiosamente, em vez de refletirem sobre o que o governo de seu país estava fazendo na Ucrânia, a maior preocupação parecia ser a conexão com a internet. Ao mesmo tempo, podiam ser vistos saqueando supermercados e se divertindo em meio ao caos. Um homem até andava com uma cesta de pão, sorrindo e dizendo, sempre quis uma dessas. Esse contraste entre a luta pela sobrevivência e a aparente indiferença desafiava as expectativas. Nos primeiros dias, muitos acreditavam que a guerra era uma batalha contra as forças da NATO, reforçada pelo bombardeio constante de propaganda na televisão. Contudo, ao ouvirem histórias da vida dos ucranianos, alguns mostraram-se um pouco mais solidários, mas a maioria permaneceu indiferente. Essa profunda desconexão entre a realidade e a narrativa apresentada à população era um reflexo do controle social e da manipulação ao qual estavam submetidos. Diante desse cenário perturbador, a questionamento persiste. Como essa desinformação molda a percepção do povo russo sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor? O que acontece quando a verdade se torna a maior ameaça para um regime? A cada dia, a situação se torna mais complexa, e a compreensão das motivações por trás das ações de cada lado continua a ser um debate fervoroso. Essa jornada pelo entendimento revelará não apenas a fragilidade das narrativas, mas também os impactos emocionais nas vidas de inocentes. A União Europeia está se preparando para um passo inédito, a proibição total de vistos turísticos para todos os russos. Isso surge em meio à invasão ilegal da Ucrânia, e a medida é, sem dúvida, polêmica. De um lado, há a necessidade de responsabilizar aqueles que apoiam o governo russo, enquanto do outro, muitos cidadãos russos não têm controle sobre as ações de seu governo. Para entender melhor essa situação, conversei com Karin Robertson, um jornalista que está acompanhando de perto esse debate e que é considerado persona non grata em Moscou. Karin compartilha suas experiências instigantes, em um tom claro, diz que ao entrar em Kursk, ficou chocado ao perceber a realidade distorcida pela propaganda russa. Apenas semanas após a ocupação, relatos da mídia estatal afirmavam que os ucranianos cometiam atrocidades, quando na verdade, era o exército russo bombardeando as próprias cidades. O que Karin viu foram casas em pé, crianças brincando na rua e moradores recebendo ajuda humanitária. Mas o que mais o chocou foram as reações dos russos. Muitos não pareciam se importar com a realidade do que acontecia à sua volta. O jornalista comenta que, enquanto os ucranianos viviam em condições cada vez mais difíceis, os russos expressavam descontentamento apenas com a falta de sinal de celular. Isso levanta a questão, até que ponto a propaganda molda a percepção e a indiferença? Karin enfatiza que, ao expor a nova realidade, ele estava descortinando uma grosseria do governo russo que diz não se importar com a integridade das fronteiras, mas que age severamente quando um jornalista cruza a linha. Esse ânimo provocou uma onda de fúria em Moscou, resultando em um pedido de mandado de prisão contra ele. É irônico que um simples ato de trazer à luz a verdade faça dele um alvo em sua própria nação, enquanto os verdadeiros criminosos continuam impunes. A situação de Karin é um lembrete do risco que os jornalistas enfrentam em contextos tão tensos. Mesmo com as repercussões, ele sente que seu trabalho foi essencial. Ele afirma que a imagem da Rússia como uma potência invencível está se desfazendo, uma vez que suas tropas precisarão pedir ajuda ao Hamas, por exemplo, para manter seu domínio. Karin também menciona que, em relação à ideia de russos poderem entrar na União Europeia, sua opinião é clara: nenhum deles deveria ser permitido, seja como refugiado ou turista. Afinal, a Rússia declarou guerra não apenas na Ucrânia, mas potencialmente em toda a Europa. Essa visão extrema nos faz questionar: até que ponto eles são cúmplices ao se beneficiarem de um sistema que oprime seus vizinhos? As opiniões sobre o assunto se dividem, mas o fato é que a guerra continua e a indiferença pode ser um dos maiores males da humanidade. É inegável que o papel da mídia,
e a forma como consumimos informação influenciam diretamente nossas reações a guerras e conflitos. Afinal, o que você teria feito no lugar de Karen? E o que significa realmente o conceito de culpa coletiva quando olhamos para um país em guerra? Um influenciador digital que possui um canal enorme, com 1 milhão de inscritos, decidiu não se manifestar sobre os horrores de Bucha, nem sobre o que seu país estava fazendo, mesmo quando isso viralizava nas notícias. No entanto, ele fez um vídeo reclamando da postura da União Europeia em restringir vistos para russos. A situação atual gera uma reflexão perturbadora. Russos deveriam sentir alguma responsabilidade coletiva, mesmo enquanto pagam impostos em um país que declara guerra. Recentemente, minha posição se tornou clara: nenhum cidadão russo deveria ter a permissão de entrar na União Europeia, nem como refugiado, nem como turista. Isso porque, neste momento, a Rússia não apenas declarou guerra à Ucrânia, mas também à Europa. A propaganda russa transforma a percepção, clamando que estão em guerra contra a OTAN. A possibilidade de espionagem está aumentando rapidamente, e a grande maioria dos ricos russos está intimamente ligada ao governo. A situação econômica da Rússia é crítica, a maior parte dos recursos é direcionada para a guerra. Durante essa batalha, os militares e oficiais de alto escalão são os que vão para os elegantes resorts da França, gastando dinheiro do Kremlin, que provém de um país em guerra, em champanhes e luxos, enquanto o sofrimento do povo ucraniano continua. Acredito que a Europa não deve normalizar essa situação. Portanto, enquanto essa guerra perdurar, russo algum deveria ser bem-vindo aqui. Isso pode parecer insensível, mas a reclamação deve ser direcionada ao governo russo e à sua postura agressiva. Este ano, a quantidade de vistos de turista para a zona Schengen cresceu 30%, totalizando 580 mil. Esse número coloca a Europa em risco, permitindo que um país que desrespeita as normas internacionais mantenha relações normais, contradizendo o comportamento civilizado que exigimos de uma nação. Imagine a discussão sobre o colonialismo britânico, por exemplo, sempre marcado como uma herança pesada a ser reconhecida. O que a Rússia tem feito também exige uma reflexão sobre responsabilidades, e assim, não dá para fechar os olhos a essa realidade. Os russos que não concordam com isso precisam entender que suas ações e a maneira como seu país atua têm consequências. É preciso lembrar que a história tem mostrado que ações de um país podem refletir sobre todos que dele fazem parte. A responsabilidade coletiva não é apenas um conceito, mas um fator crucial em momentos de tensão global. É uma chamada à reflexão sobre o que realmente significa viver em uma nação em guerra e as repercussões que isso acarreta para todos os cidadãos. A discussão atual sobre a política de vistos para turistas russos está se intensificando, especialmente devido à invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. O que motivou essa reflexão foi a abordagem contraditória em relação aos cidadãos russos, que em muitos casos são vistos como reféns de um regime autoritário. Neste contexto, é crucial entender o que significa essa situação para as pessoas comuns na Rússia e para os inversores e líderes de opinião ao redor do mundo. Hoje, a União Europeia está considerando um banimento total de vistos para turistas russos, gerando um debate acirrado. De um lado, muitos argumentam que permitir que os russos vivam como se nada estivesse acontecendo é problemático. No entanto, outros sustentam que a maioria dos cidadãos não tem controle sobre as ações de seu governo, levando à ideia de que a punição coletiva pode não ser a solução ideal. Para aprofundar a discussão, conversei com Karen Robinson, um jornalista que está sendo perseguido pelo governo russo por sua defesa incisiva da verdade sobre a guerra. Em sua ampla jornada pela Ucrânia, ele entrou em áreas sob forte influência russa, visando expor as desinformações que circulam na mídia estatal. A primeira coisa que Karen destacou foi o clima tenso em Kursk, onde os relatos sobre crimes de guerra eram comuns nas mídias locais. Ele decidiu ir às ruas, não como um simples observador, mas como um participante ativo na busca pela verdade. A situação estava longe de ser segura, mas ele procurava mostrar a realidade aos seus leitores. Embora muitos cidadãos russos que permaneceram em Kursk pensassem que estavam sendo atacados por tropas da OTAN, Karen percebeu que, na verdade, os soldados ucranianos tentavam minimizar a violência e proteger os civis. Essa esperança, no entanto, estava ofuscada pela desinformação que dominava as redes de comunicação. O que se seguiu às suas reportagens chocou o mundo. Seu nome foi incluído em uma lista de procurados pelo governo russo, acusando-o de ser um terrorista.
A ironia dessa situação é palpável, já que ele apenas cruzou a fronteira para relatar a verdade, enquanto o regime russo ignora a soberania de outros países com frequência. Ao observar os rostos dos cidadãos, Kalin concluiu que a narrativa russa sobre a grandeza do país estava fadada ao fracasso, revelando uma nação lutando para manter seu status de poder. Ele se tornou um problema para o governo, não apenas por expor as verdades desagradáveis, mas também por causar um crescente descontentamento em relação à situação. Agora, ele se vê em uma posição precária, com medo constante de ser preso em outros países devido a tratados de extradição. Essa realidade é um lembrete constante do que significa ser um jornalista em tempos de guerra. Ao refletir sobre a saída de muitos russos desde 2022, Kalin questiona por que a fuga não começou antes, durante os primeiros atos de agressão em território ucraniano. A resposta é complexa e envolve questões de sobrevivência, mas ele acredita que a verdadeira mudança começa quando as pessoas realmente enfrentam as consequências de seu governo. É um momento crítico que levanta questões sobre responsabilidade coletiva e a possibilidade de reconstruir um futuro onde a paz é uma prioridade. A luta por justiça e verdade continua, e a coragem de jornalistas como Kalin é fundamental para iluminar os caminhos escuros da desinformação. Será que a Europa vai fechar totalmente as fronteiras para os russos? Essa pergunta ecoa nas ruas de Kiev, onde o debate sobre um banimento total de vistos turísticos ganha força. Enquanto alguns defendem a medida como resposta à invasão ilegal da Ucrânia, outros lembram que muitos cidadãos russos não controlam a decisão de seu governo autoritário. No centro da controvérsia, conversei com Kalin Robertson, jornalista ucraniano que já esteve nas linhas de frente. Ele entrou em Kursk ao lado das tropas ucranianas, sem passaporte, e viu de perto o caos, tanques em chamas rugindo, drones perfurando o céu, o cheiro acre de pólvora misturado ao de pão recém-assado nas barracas. Crianças ainda pedalavam nas ruas, enquanto a propaganda russa anunciava massacres que não existiam. A realidade era outra, afirmou Kalin, descrevendo casas intactas e suprimentos distribuídos aos civis. Por que a Rússia insiste em rotular jornalistas como terroristas? Questionei. Ele respondeu que Moscou, que ignora fronteiras ao invadir a Ucrânia, condena quem cruza seu próprio limite sem permissão. A retaliação foi instantânea, ordem de prisão emitida, manchetes denunciando-o como agente estrangeiro. O contraste entre a violência declarada e a vida cotidiana capturada nas imagens foi chocante. Um flashback vibra em minha memória, o som de explosões ecoando, o chão tremendo sob meus pés, a fumaça envolvendo tudo como um véu cinzento. Essa cena ficou gravada como prova de que a narrativa russa é, na prática, um buraco negro de desinformação. Mas a história não termina nas ruas de Kursk. O debate evoluiu para a questão dos vistos de refugiado. Em vez de conceder vistos de turista, que muitos países também rejeitam, alguns sugerem emitir vistos de refúgio, obrigando os solicitantes a condenar a guerra. Assim, aqueles que retornariam à Rússia se encontrariam em violação da lei local, incapazes de voltar. Enquanto isso, a elite russa tem escapado facilmente desde 2022, usando rotas rápidas para a Turquia e a Europa, sem precisar de permissão. Eles podem voar, podem se esconder, mas representam apenas um número ínfimo comparado ao êxodo de profissionais que já deixou o país, gerando uma escassez de mão de obra que ameaça a própria economia russa. A Europa, portanto, enfrenta um dilema: bloquear os invasores ou abrir portas para os que fogem da tirania. E se a resposta for a queda do próprio Império Imperial Russo, como aconteceu com a União Soviética? A questão que paira no ar é: quem realmente dita o futuro da Rússia? O Kremlin, os refugiados que denunciam a guerra ou os países que decidem quem pode entrar? A resposta ainda está por vir. O debate sobre o banimento de vistos para turistas russos está acirrando ânimos na União Europeia. Enquanto os líderes discutem essa medida drástica em resposta à invasão da Ucrânia, muitos se perguntam: é justo punir cidadãos comuns por atos do governo? O jornalista Kalin Robertson, que cobriu de perto essa situação, revelará sua experiência conversando na cidade de Kursk, onde a situação é tensa e imprevisível. Robertson, um correspondente dinâmico, fez uma viagem arriscada para desafiar a propaganda russa e documentar a verdade sobre a realidade no terreno. Ele se deparou com uma situação surreal, onde, apesar da guerra, crianças andavam de bicicleta pelas ruas e as casas ainda estavam de pé. As crianças riam enquanto seus pais buscavam ajuda, ele relata.
No entanto, enquanto os cidadãos russos lidavam com a realidade de sua situação, eles estavam presos à desinformação que os levava a acreditar que os soldados ucranianos eram, na verdade, soldados da NATO. A verdadeira controvérsia surge quando se revela que, enquanto os soldados ucranianos distribuíam alimentos e água aos cidadãos, os russos estavam em uma missão de desinformação e desespero. O que seria esperado? Um ato de invasão ou uma tentativa de ajuda mútua? Enquanto a propaganda russa clamava por crimes de guerra, na verdade, eram suas próprias bombas que estavam atingindo seus civis, explica Karen. Uma chocante reviravolta que mudaria a percepção de muitos sobre o conflito. No entanto, o risco que Karen correu ao cruzar a fronteira irrestritamente gerou consequências. Um pedido de prisão foi emitido contra ele, desde então. Sua vida tomou um rumo diferente. Minha liberdade de movimento se tornou limitada, lamenta ele, mostrando como a consequência do seu trabalho traz à tona o paradoxo de um jornalista em um estado que se diz defender a integridade das fronteiras. E então, surge a pergunta, é possível que um ato de coragem de um único jornalista possa desafiar uma nação inteira? E o que isso significa para o futuro? Acompanhe a história fascinante de quem se recusou a ficar em silêncio diante da maior crise da Europa moderna, abrindo um diálogo que ecoa através das fronteiras. No resumo anterior, vimos a União Europeia ponderando a proibição total de vistos turísticos para cidadãos russos, enquanto surgem argumentos apaixonados de ambos os lados. Gancho. Você sabia que, apesar das sanções, generais russos que comandam sistemas de mísseis ainda conseguem embarcar em voos diretos para países da OTAN, como a Turquia, onde a mesma emenda permite que qualquer russo cruze as fronteiras sem restrição? Como pode uma aliança criada para defender a liberdade aceitar, sem hesitar, que seus aeroportos sirvam de passagem para quem sustenta a guerra? Essa contradição parece mais um convite ao caos do que um sinal de segurança. A mensagem que o mundo recebe ao abrir suas portas é clara: venha, gaste seu dinheiro, não importa de onde vem. Mas será que esse convite não favorece quem financia a agressão? Permitir que generais russos, responsáveis por lançamentos de mísseis, circulem livremente em solo ocidental cria um precedente perigoso. Um voo direto para a Turquia, na verdade, revela o quão frágil pode ser a barreira entre aliado e inimigo. Se Abramov, agora impossibilitado de entrar em Londres, passa a gastar semanas na Turquia, a fronteira se torna mera formalidade. A presença russa em um país da OTAN questiona o próprio propósito da aliança. Qual o sentido tem defender a liberdade se, ao mesmo tempo, normaliza relações com quem declara guerra contra a própria aliança? Ao observar o terminal de um aeroporto, as bandeiras russas tremulando ao lado de voos rumo a cidades ocidentais, sinto um arrepio. Estamos realmente protegendo nossos ideais ou apenas encobrindo hipocrisia? Cliffhanger. E se, nas próximas semanas, um novo acordo permitir que mais oficiais militares russos atravessem fronteiras da OTAN sem nenhum obstáculo, qual será a reação dos países membros quando a realidade da guerra bater à porta? No resumo anterior, analisamos a sensação de vulnerabilidade nos aeroportos e o dilema da presença militar russa em nações da aliança. Gancho. Imagine que, de repente, 19 drones invadem o espaço aéreo da Polônia e da Romênia, sem sequer quebrar o limite territorial, mas provocando alarme máximo. O que significa um ataque tão sutil, mas tão aterrorizante, para a segurança da Europa? Como a população pode continuar confiando na proteção da OTAN quando um enxame de pequenos invasores pode aparecer a qualquer instante, silencioso como um sussurro, mas mortífero como um trovão? Esses 19 veículos não tripulados foram detectados a milhares de metros, mas a resposta ainda está em formação. O medo se espalha como fumaça densa, enquanto as autoridades avaliam a origem e a intenção dos aparelhos. Em meio a esse clima, viajantes curiosos se perguntam: será que a fronteira aérea ainda é segura? Recentemente, estive na Estônia, país que carrega as cicatrizes de antigas ocupações soviéticas. Lá, o cenário é de alerta constante, como se cada ruído ao longe fosse a aproximação de um exército invencível. A população, embora resiliente, aguarda o inevitável, e se os russos avançarem novamente? Os estonianos lembram a frase de Putin, que já declarou que cada centímetro de solo ocupado pelos soldados russos ao longo da história é um pedaço que pertence ao império. Essa retórica alimenta o medo de que os bálticos possam ser o próximo alvo. Enquanto isso, a OTAN tenta reforçar suas defesas,
construindo linhas de trincheiras anti-tanque e fortificações em pleno inverno, um esforço que ecoa nas almas de quem trabalha na linha de frente. O cheiro de terra molhada e o som dos martelos batendo nas barricadas criam uma sinfonia de resistência. Cliffhanger, mas será que essa muralha de aço e concreto será suficiente para deter uma ameaça que já viu o céu da Polônia ser rasgado por drones? O próximo movimento da aliança pode mudar tudo, e o mundo assistirá, sem saber se a esperança ainda está de pé. A ameaça russa é verdadeira e palpável. Nos países próximos, especialmente nos Bálticos, a situação é tensa. As nações da região estão se preparando para o pior, com fortificações sendo erguidas para se defenderem. Putin deixou claro que cada pedaço de terra que um soldado russo já pisou está sob sua mira, e os bálticos estão incluídos nessa ambição. Portanto, coloque-se no lugar de um estoniano, que vive sob a sombra de uma invasão iminente. A urgência dessa preparação é impressionante. Foi assim que decidi registrar essa realidade na Estônia. Viajei de oeste a leste, explorando cidades e conversando com quem já conheceu o domínio soviético. Em Narva, conversei com cidadãos que possuem memórias vívidas do passado opressor. A travessia da Ponte da Amizade, que liga Narva à Rússia, agora está guardada por barreiras projetadas para repelir tanques, um sinal claro de que os tempos mudaram e a amizade não é mais a prioridade. Encontrei soldados de diversas nacionalidades realizando treinamentos com tanques Challenger 2 em florestas localizadas bem próximas à fronteira. Perguntei a um deles, que dedicou sua vida a isso, sobre como se sentiam se a Rússia decidisse avançar. Ele respondeu de maneira enfática que, se a situação se tornasse crítica, essa era sua obrigação, defender a liberdade. O comprometimento desses soldados prova o quão sérios são os riscos que corremos hoje. Mas o que realmente significa essa prontidão para aqueles que vivem no Ocidente? Muitas pessoas, mesmo nos Estados Unidos e no Reino Unido, parecem subestimar as intenções de Putin. A realidade é que, se ele se sair bem em seus planos na Ucrânia, as ambições de expansão não pararão por ali. Essa é uma batalha muito além dos fronteiros ucranianos, algo que o mundo precisa enxergar de forma clara e urgente. A pergunta que fica é: até onde vão os limites de Putin? O que acontece se os bálticos caírem? O futuro da Europa pode estar em jogo, e essa é uma história que precisa ser contada. A situação atual revela a seriedade da ameaça russa. Muitos na Europa e nos Estados Unidos não percebem que Putin não pretende parar na Ucrânia. Se ele conquistar esse território e fortalecer seus recursos, sua ambição poderá se expandir, atingindo países vizinhos. Recentemente, em Polônia, vi convoys de tanques se dirigindo à fronteira com a Bielorrússia. Este é um sinal claro do aumento das tensões causadas pela Rússia, que continua fazendo ameaças e proclamando intenções expansionistas. Diante dessa sombra de incerteza, decidi investigar as preparações da OTAN nos Estados Bálticos. Como seria o cenário se a Rússia decidir avançar? Entrevistando o líder da nova unidade de drones da Estônia, percebi como os conflitos modernos estão mudando. Ele havia aprendido a partir da experiência dos pilotos de drones ucranianos, equipando sua unidade com tecnologia de ponta e métodos para contrarrestar essa nova realidade bélica. Ele me apresentou diversos drones utilizados em combates em Donbas e Kherson, evidenciando que a guerra hoje vai além de tanques e aviões de combate. Enquanto observava a eficiência daquela unidade, percebi um contraste profundo. Nos Estados Unidos, ainda se fala em supremacia aérea e veículos blindados, enquanto a realidade do combate moderno se redefine com o uso de drones. A Estônia rapidamente absorveu lições dos ucranianos sobre como estabelecer e operar essas unidades de maneira eficaz. Discutimos, por exemplo, os drones de fibra ótica. Curiosamente, metade da fronteira entre a Estônia e a Rússia é composta por um reservatório de água. Essa característica torna esses drones ineficazes, pois suas capacidades se anulam assim que sobrevoam um corpo d'água. Ao deixar a Estônia, algo inquietante pairou no ar. A sensação de que esse cenário de tensão é mais palpável do que se imagina. Caminhões militares cruzaram fronteiras, reforçando a presença militar, e a atmosfera estava carregada de expectativa. O que pode acontecer a seguir? As manobras e preparações parecem prenunciar um futuro sombrio. A pergunta que fica: até onde Putin irá para satisfazer sua ambição? Adolescentes de 14 anos,
com óculos de proteção, abatendo alvos em apenas 2 segundos. Jovens de 18 anos fazem o mesmo em tempo recorde. Essa rapidez mostra que a forma mais eficaz de conter a ameaça russa é apoiar a Ucrânia com recursos financeiros e materiais imediatamente. Será que a União Europeia está prestes a fechar as portas para milhares de turistas russos, enquanto um jornalista ousado atravessa linhas de combate para revelar a verdade por trás da guerra? E se a resposta estiver escondida nos drones que sobrevoam os campos de batalha, produzidos em fábricas que surgem como sementes em um só código postal? A UE debate um banimento total de vistos turísticos para russos, em retaliação à invasão ilegítima da Ucrânia. De um lado, há quem queira punir o governo agressor, do outro, defensores argumentam que a maioria dos russos não controla as ações de Moscou. Para entender o dilema, conversei com Kalin Robertson, jornalista ucraniano perseguido por Vladimir Putin. Kalin contou que, ao chegar a Kursk com tropas ucranianas, encontrou tanques em chamas, drones unindo no céu e moradores ainda pedalando nas ruas. As casas permaneciam de pé, crianças brincavam, a ajuda humanitária era distribuída. Enquanto a imprensa russa alegava crimes de guerra e destruição total, a realidade mostrava uma cidade viva, embora vulnerável. Kalin foi preso por cruzar a fronteira sem autorização, rotulado como terrorista, embora só tivesse atravessado uma linha invisível que o Ocidente ignora. Agora, mudando de campo de batalha para o céu, o jornalista revelou um ponto crucial sobre a guerra dos drones. Conversando com um investidor do setor, descobriu que a China concentra tudo em um único código postal, fábricas, componentes, linhas de montagem, tudo a poucos passos um do outro. Nos Estados Unidos, essa concentração ainda não existe, dificultando a produção em massa. A Ucrânia já fabrica cerca de 5 milhões de drones, muitos ainda dependentes de peças chinesas, como as câmeras da DJI, mas grande parte da tecnologia ótica vem de impressão 3D local. O grande problema não são apenas números. A produção maciça de drones chineses cria um gargalo. Se surgirem contramedidas eletrônicas capazes de derrubar milhares de unidades em segundos, todo esse esforço se anula. Quem adaptará suas frequências mais rápido? Quem desenvolverá uma nave-mãe invisível capaz de lançar enxames de drones sem ser detectada? E se, de repente, um algoritmo de inteligência artificial surgisse, capaz de neutralizar 10.000 drones por minuto, transformando a atual vantagem ucraniana em um arsenal inútil? O futuro da guerra pode depender não só da quantidade, mas da rapidez em inovar e bloquear o inimigo. O próximo movimento de Moscou ou de Washington determinará quem controlará os céus. Mas, enquanto as fábricas se preparam para produzir o próximo enxame, uma decisão inesperada pode mudar todo o tabuleiro. Será que a União Europeia vai fechar completamente suas fronteiras para todos os russos? A proposta de proibir vistos de turismo levanta um dilema explosivo: proteger a Europa da invasão ilegal ou punir cidadãos que não controlam seu governo? Essa tensão põe à prova os princípios de justiça e solidariedade. No último segmento, descrevemos tecnologias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Um sistema de pulso capaz de anular cada drone no céu, funcionando a partir de um simples telhado, já está em desenvolvimento. A ideia de neutralizar milhões de máquinas com um único aparelho deixa a imaginação em choque. Hoje conversamos com Kalin Robertson, jornalista ucraniano perseguido por Moscou. Ele entrou em Kursk acompanhando as forças ucranianas, atravessou fronteiras sem passaporte e registrou a realidade que a propaganda russa tenta ocultar. Tantas casas permaneciam intactas, crianças pedalavam nas ruas, o cheiro de fumaça dos tanques ainda pairava. Kalin descreve o cenário com detalhes que perfuram a névoa da desinformação. Ele revelou que, enquanto a contraofensiva avançava, veículos blindados avançavam sob chuva de explosões, drones zumbiam acima como abelhas agressivas. O barulho ensurdecedor das granadas e o calor das explosões criavam um quadro apocalíptico. No entanto, a maioria das edificações ainda resistia, e os moradores recebiam caixas de ajuda, trazendo um leve alívio ao caos. A resposta russa não tardou. Um tribunal em Kursk emitiu um mandado de prisão, e a mídia estatal rotulou Kalin como terrorista. Ironia amarga surge: ele apenas cruzou uma fronteira. Enquanto o mesmo regime ignora incontáveis violações de fronteiras ao invadir a Ucrânia. Além das narrativas humanas, surgem armas invisíveis. A China teria desenvolvido um dispositivo capaz de disparar um pulso que derruba todos os drones em segundos, um corte de fibra ótica que silenciosamente elimina a ameaça aérea.
Esse equipamento poderia mudar o equilíbrio de poder, tornando inoperantes os veículos de reconhecimento que dezenas de países utilizam. Os drones que atingem refinarias ucranianas já causaram perdas de até 25% na capacidade produtiva, e o impacto ainda aumenta com o uso de mísseis. O país desenvolve os chamados mísseis Flamingo, mas produz apenas um por dia devido à escassez de materiais críticos. Cada explosão deixa crateras de fumaça negra, o cheiro metálico de combustível queimado perfurando o ar. A escassez de mão de obra agrava o problema, trabalhadores fugiram ou foram mobilizados, deixando as instalações vulneráveis. As fábricas agora giram no moinho de carne, imobilizadas por falta de técnicos. Se a destruição continuar, dentro de um ano a Rússia pode não ter recursos para sustentar a guerra. Qual será o próximo passo? A Europa apertará ainda mais o cerco, ou a tecnologia encontrará uma forma de romper o bloqueio? O futuro está à espera de uma resposta que pode mudar o rumo de todo o continente. A situação na Ucrânia está se desenrolando de maneira dramática e surpreendente. A crescente destruição das refinarias russas está levando muitos a acreditar que, dentro de um ano, a Rússia pode não ter mais recursos para sustentar sua invasão. Isso se baseia em um fato surpreendente: aproximadamente 40% da receita da Rússia, sim, 40%, vem do petróleo e do gás. Se essa receita diminuir, o governo pode enfrentar falência, e os soldados, que lutam por salários exorbitantes, podem simplesmente desistir. Muitos nunca imaginaram que esta possibilidade se tornaria real, mas tudo indica que estamos diante de uma oportunidade única para a Ucrânia. É verdade que o Kremlin tem tentado diversificar suas relações comerciais, buscando parcerias com China e Índia. Porém, esses novos acordos exigem a construção de longas pipelines de petróleo que levarão anos e custarão muito. Assim, mesmo que haja promessas de cooperação, a realidade mostra que os russos enfrentam uma escassez crítica de mão de obra e, por consequência, um atraso significativo na implementação dessas obras. Este é um período crucial para a Ucrânia, pois se concentra em desmantelar financeiramente o Kremlin. Agora, você sabia que em meio a essa crise, surgem cursos na Rússia que ensinam jovens a se casarem com soldados, tudo para garantir um futuro financeiro? Essa é a realidade absurda de um país embriagado pela guerra e pela pobreza. Enquanto as vidas de muitos estão em jogo, algumas pessoas tentam lucrar com a situação, mostrando a profunda crise moral e social que o conflito trouxe. Porém, essa verdade não é fácil de engolir. Especialmente para os soldados que lutam por um ideal que nem sabem mais qual é. Eles são motivados por salários altíssimos, chegando a $25.000 por mês, e se esses pagamentos falharem, a luta pode acabar. O que poderia acontecer se, de repente, os ucranianos, ao verem essa fraqueza, decidissem entrar novamente em áreas anteriormente ocupadas? As consequências seriam inimagináveis. A pergunta é: até onde a resistência russa pode durar quando sua motivação é apenas financeira? A seguir, vamos explorar como esse colapso poderá afetar não apenas os soldados, mas todo o futuro da região. Um fato surpreendente que poucos conhecem: no interior da Rússia, quando um soldado cai em combate, a família pode receber um carro novo, um torradeiro ou até mesmo um moedor de carne como recompensa. Como chegou a tal prática? Por que milhares celebram a morte de um ente querido como se fosse um sorteio de prêmios? Essa pergunta vai mudar tudo o que você pensa sobre a guerra. Nas ruas de Kursk, a realidade bateu como um trovão: casas ainda intactas, crianças pedalando, o cheiro de fumaça de tanques queimando no ar. Eu, sem passaporte, atravessei a fronteira e vi com meus próprios olhos a propaganda russa desmoronar. Enquanto drones uniam acima, ouvi o tilintar de granadas explodindo contra muros. O silêncio que se seguiu carregava o som de sirenes ao longe, sinalizando que o contra-ataque ainda estava em plena ebulição. Mas o choque maior veio ao descobrir que, após o avanço dos ucranianos, o governo de Moscou começou a divulgar vídeos alegando que tudo havia sido reduzido a ruínas, enterrando a verdade em camadas de mentiras. A consequência mais amarga se revela nos lares onde a indiferença se tornou moeda. Mulheres nas redes sociais exibem, em TikTok, um novo carro que ganharam porque o marido morreu no fronte, outras exibem torradeiras reluzentes, enquanto um homem ostenta seu moedor de carne recém-recebido. Em telefonemas gravados, um prisioneiro de guerra russo diz à mãe: "Estou voltando para casa." Ela responde furiosa: "Então não receberemos a indenização do Estado." Essa troca revela o que realmente guia a mentalidade:
o valor de uma vida se mede pelo que se pode obter dela. Mas até onde esse ciclo perverso pode se estender? Os soldados que retornam carregam mais que feridas físicas, carregam o peso de um sistema que transforma luto em lucro. Enquanto as sombras de drones ainda pairam sobre o céu, a próxima vitória pode não ser no campo de batalha, mas na forma como a sociedade escolhe apagar ou celebrar o sangue derramado. E se a Terra ainda guarda segredos que nem os próprios conspiradores ousam revelar? Uma mudança drástica está se desenhando na Europa. As nações da União Europeia estão debatendo a possibilidade de impor uma proibição total de vistos turísticos para todos os russos, em razão da invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. Essa decisão gera controvérsias, pois, enquanto muitos acreditam que os russos não podem continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, outros argumentam que a população não tem controle sobre o que o governo faz. Para entender melhor essa situação, conversei com um jornalista baseado na Ucrânia, Kalin Robertson, que tem acompanhado de perto esse debate. Kalin, que está sendo procurado por Vladimir Putin, compartilhou suas experiências. Durante a ofensiva em Kursk, Kalin percebeu que a mídia russa estava divulgando desinformações, afirmando que os ucranianos estavam cometendo crimes de guerra. Determinado a descobrir a verdade, ele entrou em Kursk com as forças militares ucranianas, conseguindo relatar que a realidade era bem diferente do que a propaganda estatal insistia. Ao percorrer as ruas, viu tanques a fumaçar e drones cruzando o céu, mas também encontrou casas intactas e civis sendo bem tratados. Esses relatos contradizem a narrativa de devastação promovida pela Rússia, que mesmo após meses de conflitos, teve que utilizar armas e apoio de países como Irã e China para recuperar suas cidades. Kalin argumenta que a Rússia não é a superpotência que afirma ser, sua incapacidade de controlar a situação revelou a fragilidade do regime. Esse jornalista, que ousou mostrar a verdadeira face da ocupação russa, acabou sendo alvo de um mandado de prisão. A Rússia clamou por sua captura ao alegar que ele era um terrorista, ironicamente, por ter cruzado a fronteira sem permissão, enquanto diariamente invadiam a soberania ucraniana. Kalin, agora uma figura procurada, faz constantes reflexões sobre a dificuldade de viajar, tendo que evitar países com tratados de extradição. Sua liberdade de movimento está severamente restringida, enquanto tenta expor as realidades ocultas da guerra. Entre conversas e investigações, ele ainda se depara com as percepções equivocadas dos cidadãos russos sobre o conflito, todos sendo influenciados pela intensa campanha de desinformação do governo. Apesar de seu trabalho corajoso, a indiferença de muitos em relação à dolorosa situação ucraniana é desoladora. Kalin compartilha, em meio à sua luta, que o que ele viu em Kursk foi um caldeirão de emoções, desde o alívio das famílias sobreviventes até o desconforto da verdade que se opõe ao que a mídia estatal proclama. Isso nos leva a perguntar, até onde vai a capacidade de um governo em distorcer a realidade para seus cidadãos? A batalha por narrativas é tão intensa quanto a batalha armada em si. Que mudanças estão por vir na Europa e como isso pode afetar o futuro da Rússia e da Ucrânia? Esses dilemas não apenas moldam os eventos presentes, mas também poderão redefinir as fronteiras e a consciência coletiva nas gerações futuras. Em um momento histórico tenso, a Europa está debatendo banir a emissão de vistos para turistas russos. O motivo? A invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. Esta decisão gerou um intenso debate. De um lado, a indignação contra a normalização da vida dos russos enquanto seu governo promove agressões. Do outro lado, há vozes russas clamando por compreensão, alegando que não têm controle sobre suas autoridades. Isso me fez querer ouvir Kalin Robertson, um jornalista que está na linha de frente dessa discussão. Kalin, que já é um alvo de Vladimir Putin, compartilha sua experiência ao entrar em Kursk, um símbolo complexo nesse conflito. Ele relata a surrealidade do local, tanques em chamas, drones sobrevoando e, ainda assim, crianças brincando nas ruas. Ele se deparou com a propaganda russa que afirma que os ucranianos estariam cometendo crimes de guerra, enquanto na verdade, eram os próprios russos quem bombardearam suas cidades. O que realmente impressionou Kalin foi a resistência da população local, que, apesar da guerra, ainda mantinha alguma aparência de normalidade, pedindo ajuda e coletando doações. No entanto, a narrativa vai além. Kalin expõe a fragilidade da Rússia ao afirmar que o país, que se via como uma superpotência, ficou meses lutando para recuperar seus próprios territórios. Ele destaca a hipocrisia de um governo que invade outro país e ainda assim se sente ofendido quando a imprensa tenta mostrar a verdade.
Ao atravessar a fronteira russo-ucraniana, Kalin foi rotulado de criminoso, em um ato que expôs a vulnerabilidade da liberdade de imprensa em tempos de guerra. A situação se complica para ele. Com um mandado de prisão em suas costas, Kalin agora precisa ser cauteloso sobre onde viajar, já que muitos países podem colaborar com as autoridades russas. Viajando, ele se vê em constante alerta, temendo até mesmo um pouso de emergência. A ironia da sua situação: ele apenas buscava a verdade, enquanto o governo russo trata como um traidor. Mas, ao conversar com os habitantes de Kursk, Kalin descobre que muitos não compreendem o que está acontecendo. Em meio a rumores e desinformação, alguns acreditavam que os soldados ucranianos eram na verdade tropas da NATO. Com isso, surge um questionamento inquieto: como as narrativas seriam diferentes se a verdade pudesse ser vista? Com um passado controverso, o alvo de Kalin, um membro do Parlamento Europeu, manipula a esfera política com desinformação. Recentemente, ele fez algo que chocou a todos: votou contra uma resolução que condenava a abdução de crianças ucranianas. E, em um golpe de audácia, viajou para Moscou para um grandioso desfile. Isso levanta uma pergunta crucial: até onde pode ir alguém que busca fama a todo custo, colocando vidas em risco em sua busca por notoriedade? O que será que ocorrerá a seguir? Kalin está decidido a desmascarar esse homem e suas mentiras. Esta é uma história que vai muito além do simples relato de guerra, é sobre a luta por justiça e a verdade em uma era dominada pela manipulação da informação. Como cada peça desse quebra-cabeça se encaixa? Estaremos atentos a todos os desdobramentos. O cenário em questão é dramático. A União Europeia considera adotar medidas severas contra a Rússia devido à invasão ilegal da Ucrânia, debatendo um possível bloqueio total de vistos turísticos para cidadãos russos. Essa decisão provoca intensas reações. Por um lado, muitos europeus acreditam que não se pode deixar que os russos vivam normalmente enquanto seus governantes cometem atrocidades. Por outro, há aqueles que emitem um alerta: muitos russos não têm controle sobre as ações do governo, que opera em um regime autoritário. Para entender melhor essa situação, conversei com Kalin Robertson, um jornalista que vive na Ucrânia e está sendo perseguido por Vladimir Putin. Abertura: Kalin, bem-vindo ao canal. Você está em destaque por uma razão bastante séria. Fale um pouco sobre a sua experiência ao entrar em Kursk. O que você encontrou lá? Conversa: assim que a ofensiva em Kursk começou, percebi que a Rússia estaria disseminando informações falsas sobre os eventos que aconteciam. Os jornais e veículos de mídia em Moscou noticiavam crimes de guerra cometidos pelos ucranianos, enquanto a verdade estava longe disso. Decidi entrar na cidade com os militares ucranianos para captar a real situação. Imagens impactantes preenchiam a cena: tanques em chamas, drones zumbindo no céu. Eu não esperava tanta intensidade. O exército russo estava atacando suas próprias cidades. É impressionante pensar que levaram 8 meses para recuperá-las. As casas estavam em pé, pessoas andavam de bicicleta nas ruas, tudo ao mesmo tempo em que os veículos da Rússia divulgavam um cenário de devastação. Cliffhanger. E por quê, então? Os russos acreditam que são vítimas de uma guerra contra a Ucrânia? O que realmente se passa nas mentes dos civis russos ao receberem essas informações distorcidas? Isso nos leva a uma nova pergunta: até onde vai a manipulação da verdade em tempos de guerra? Resumindo, eu decidi abordar outro lado da história, envolvendo uma figura política que parecia mais interessado em proteger sua imagem do que em discutir as sérias acusações que circundam sua figura. Para isso, elaborei um vídeo investigando suas conexões com a Rússia, e, em resposta, ele aceitou fazer uma entrevista. Roteiro de ação: ele me chamou para o parlamento, impondo condições rigorosas. Quis manipular a situação ao filmar e editar nosso encontro, mas eu tinha uma estratégia. Organizei tudo de antemão, incluindo um espaço estratégico para a entrevista. O local escolhido era realmente central, e usei 2 bancos altos para garantir que ele não poderia fugir de minhas perguntas. Cliffhanger. No momento em que a entrevista se iniciava, suas expressões revelavam seu nervosismo. Afinal, eu havia virado a mesa. Ele estava prestes a ser confrontado com as verdades que tinha esperado esconder. Como reagiriam os espectadores ao verem esse embate inesperado? Que segredos ele estava tentando esconder? Um momento crucial havia se instaurado durante a entrevista. A tensão era palpável.
A pessoa à minha frente parecia extremamente nervosa, percebendo que o jogo havia mudado. Meu objetivo não era deixar que as palavras dele fossem manipuladas, e eu estava determinado a revelar a verdade. Assim que lancei a pergunta incisiva sobre a votação contra a devolução de crianças ucranianas, a expressão de desconforto em seu rosto se intensificou. A resposta cativou a atenção não apenas no momento, mas ecoou pelas redes sociais, espantando milhões. Ele hesitou, tentando desviar do tema, mas a verdade começou a emergir. Ele mencionou a possibilidade chocante de que algumas crianças poderiam querer ser sequestradas. Essa afirmação gerou reações instantâneas de líderes da União Europeia, que se manifestavam quase em tempo real. A indignação tomou conta da televisão, e a cena que se desenrolava não poderia ter sido mais surreal. Enquanto deixava Bruxelas aquela noite, a repercussão ainda vibrava nos corredores do Parlamento Europeu. As vozes ecoavam, agradecendo a coragem de expor uma verdade incômoda. Alguém finalmente teve a audácia de expor o que nossa intuição já apontava, diziam alguns eurodeputados, com os olhos brilhando de gratidão. Essa sensação de validação e a certeza de que o que havia sido revelado tinha impacto, se tornaram uma das conquistas que mais me orgulhei. Assim como na icônica entrevista de Prince Andrew, onde a tensão se transforma em revelações, a mesma dinâmica se desenrolava diante de mim. É apenas ao se sentar cara a cara com a complicada realidade do outro que se pode desmascarar a profundidade da indiferença e da mentira. Afinal, a verdade só emerge quando se rompe o silêncio imposto pela manipulação da informação e se deixa a essência aflora sem máscaras. O cenário estava armado, a revelação foi feita e a fissura na superfície revelava uma inquietação que muitos preferiam manter escondida. Mas a história estava apenas começando. Uma pergunta que ainda ecoa nas ruas de Berlim e de Kiev: será que impedir que russos entrem na Europa realmente coloca fim à agressão de Moscou, ou acaba punindo inocentes que não têm voz no conflito? Nos últimos dias, os líderes da União Europeia se encontram divididos entre fechar as fronteiras para turistas russos, resposta ao ataque ilegal à Ucrânia, e reconhecer que muitos desses viajantes não controlam as decisões de um regime autoritário. Para entender o dilema, conversei com Karen Robertson, jornalista ucraniano que tem sido caçado pelo presidente Vladimir Putin desde que cruzou a fronteira rumo a Kursk. Karen conta que, ao iniciar a contraofensiva russa, já percebia a onda de desinformação que chegava aos moradores da região. Os jornais de Moscou falavam de crimes de guerra ucranianos, de massacres em cada rua, recorda, enquanto o som das metralhadoras e o cheiro de combustível queimado encheram o ar. Sem um roteiro oficial, ele entrou em Kursk acompanhado de soldados ucranianos, percorrendo avenidas onde tanques fumegavam e drones zumbiam sobre casas ainda de pé. Crianças pedalavam despreocupadas, vizinhos recolhiam mantimentos de sacos rasgados, e tudo parecia contradizer a narrativa de destruição total que a propaganda russa espalhava. Ao gravar moradores recebendo água e pão, Kalin percebeu que a realidade era outra. Eram os próprios soldados russos que bombardeavam suas cidades para retomar o controle, usando mísseis de fabricação iraniana e peças chinesas, apoiados por tropas norte-coreanas. A revelação de que Moscou precisou de apoio externo para reconquistar territórios que, segundo eles, tomariam em 3 dias, virou um ponto de inflexão. A reportagem provocou uma reação furiosa da justiça russa. Um tribunal em Kursk emitiu um mandado de prisão contra Kalin, rotulando-o de terrorista. Em seguida, a televisão estatal começou a difundir vídeos acusatórios, enquanto a imprensa ocidental silenciosamente exibiu as imagens intactas das casas ucranianas. O jornalista, sem passaporte, foi forçado a viver como fugitivo, evitado em aeroportos que ainda mantêm tratados de extradição com Moscou. Cada voo se tornou um risco de captura, como se o simples som de um motor de avião pudesse desencadear um alerta nas autoridades russas. Mas o impacto vai além da narrativa de guerra. Kalin revelou que, ao confrontar soldados russos com a realidade dos moradores, alguns deles, em vez de abrir fogo, ofereceram mantimentos e água, desconcertados pela própria propaganda que lhes dizia que eram inimigos. Essa cena inexplicável, capturada em vídeo, trouxe à tona a fragilidade do discurso oficial e suscitou dúvidas até mesmo entre os próprios combatentes. Hoje, enquanto o bloqueio de vistos se torna pauta nas capitais europeias, Kalin continua a viajar clandestinamente, colecionando provas que desmontam mentiras.
Ele planeja levar seu próximo relatório a Ersan, na fronteira sul da Ucrânia, onde espera revelar se as forças ucranianas ainda usam os jatos Yak-38 e Yak-141 para desafiar o céu russo, uma pista que pode mudar o rumo da guerra. O que acontecerá se esses novos registros provarem que a suposta superioridade militar russa é, na verdade, um mito sustentado por aliados externos? Prepare-se. Porque a verdade que Kalin está prestes a revelar pode sacudir os alicerces da própria União Europeia, transformando uma simples questão de vistos em um terremoto político global. A história ainda não acabou, e a próxima explosão de revelações pode estar a um passo de mudar o futuro de todo o continente. Você já sentiu o peso de um exército atravessando continentes? A viagem começou ao deixar o país, o motor roncando, olhos fixos na estrada. Veículos militares surgiam como sombras, gigantes de aço saindo da Polônia, entrando na Lituânia e avançando rumo aos Bálticos. O ar cheirava a diesel quente, o som de motores ecoava como trovão, o cenário mostrava uma presença crescente, uma força que não pode ser ignorada. Depois, o foco mudou para a Polônia, onde comboios de tanques rumavam ao limite com a Bielorrússia. Essa movimentação marcava a escalada que a direita tem defendido desde que a ajuda à Ucrânia começou. A Rússia disparou 19 drones armados dentro do espaço aéreo da OTAN, um aviso sombrio, mas quantos drones ainda virão? Essa pergunta paira como fumaça sobre os campos de batalha. A resposta parece inevitável. 10 drones podem crescer para 50, depois 100, inundando os céus. Em noites futuras, aeroportos poloneses fecharão suas pistas, como aconteceu brevemente na Ucrânia. A Rússia avança lentamente, cansando o adversário, repetindo táticas. Crimeia em 2014, então a tentativa em Kharkiv, sempre esperando o cansaço alheio. Será que a paciência dos aliados se esgotará? Enquanto isso, a Ucrânia lidera a vanguarda da OTAN, inspirando generais como David Petraeus, que aprendeu mais ao visitar o fronte. Se a Rússia, no pior cenário, conquistar a Ucrânia, ganhará um exército ainda mais refinado, dominando drones e táticas inovadoras. O que o Ocidente fará para impedir que essa nova ameaça floresça? A questão em pauta é o futuro da Ucrânia diante da agressão russa. Se a Rússia, em um cenário extremo, conseguir dominar a Ucrânia, isso resultaria no fortalecimento de seu exército. Um exército que já possui integrantes mais habilidosos em combate e inovação, principalmente em tecnologia de drones. É surpreendente notar que, neste novo campo de batalha, a Ucrânia se destaca como uma das forças mais preparadas do mundo na guerra com drones. A adaptabilidade do exército ucraniano nas últimas décadas os tornou mestres neste tipo de combate. Relatos indicam que mais de 90% das perdas de equipamentos e de vidas no conflito têm sido causadas por ataques aéreos feitos por drones. Recentemente, o exército dos Estados Unidos divulgou uma experiência mostrada em um tweet, onde um drone foi utilizado para lançar uma granada. A reação deles foi de espanto, como se essa tecnologia fosse novidade. Para os ucranianos, isso foi um eco do que já estão fazendo há mais de 2 anos, provando que muitos países estão desatualizados nessa nova realidade militar. Os ucranianos dominaram a estratégia e sabem como lutar nesse novo tipo de guerra que se desenrola e evoluir rapidamente. Portanto, resistir à Rússia agora, no solo ucraniano, é uma tarefa mais viável do que combatê-los com táticas obsoletas que ainda são utilizadas por algumas forças da NATO. É crucial que o apoio financeiro e material seja intensificado. Mas o que acontecerá se o apoio necessário não chegar a tempo? E a resistência da Ucrânia conseguirá se manter firme diante da pressão constante? O que os adversários estão preparando em resposta a essa crise humana? A pressão aumenta, e o destino de milhões está em jogo. Você sabia que a União Europeia está prestes a adotar uma medida nunca vista, proibir completamente vistos de turista para todos os russos? A invasão ilegal da Ucrânia desencadeou um debate feroz, dividindo opiniões entre quem vê a sanção como justiça e quem a considera punição coletiva de um povo sem voz. Mas até onde vai a responsabilidade de um governo sobre seus cidadãos? Se, por um lado, impedir que russos viajem como se nada acontecesse parece a resposta lógica a uma agressão à soberania ucraniana, por outro surgem perguntas inquietantes. Será que a maioria dos russos tem mesmo controle sobre as decisões de Moscou? Um país que não se governa por voto popular deixa seus habitantes à mercê de decretos militares.
Foi para explorar essa contradição que convidei Karin Robertson, jornalista que vive na Ucrânia e tem sido perseguido pelo presidente russo. Karin chegou ao canal com um sorriso, mas seu olhar carregava a tensão de quem sabe que está na mira de um regime implacável. Fui para Kursk, ele revelou, quando a contraofensiva começou. Enquanto jornais de Moscou espalhavam falsas acusações de crimes de guerra cometidos pelos ucranianos, ele decidiu atravessar a linha de fronteira sem permissão, acompanhado apenas por soldados ucranianos. A sensação de terra fria sob os pés, o cheiro de combustível queimado e o som constante de drones sobrevoando criavam um cenário de filme de guerra. Dentro da cidade, o que ele encontrou foi surpreendente: casas ainda de pé, crianças pedalando em bicicletas rangendo, moradores recebendo pacotes de ajuda. Os tanques rufavam, as explosões iluminavam o céu noturno. Mas a vida cotidiana mantinha seu ritmo, como se o caos fosse apenas um pano de fundo distante. E então, ao observar as ruas devastadas pelas próprias armas russas, Karin percebeu algo ainda mais perturbador: o governo de Moscou estava bombardeando suas próprias cidades para reconquistar territórios que já perdia. Ele compartilhou que, ao retornar, um tribunal de Kursk emitiu um mandado de prisão contra ele, enquanto emissores de notícias russas o rotulavam de terrorista. Uma ironia amarga: cruzar uma fronteira sem documento, ato banal para quem foge de um regime que diariamente viola fronteiras, tornou-se crime de Estado. Como pode um país que ignora a integridade das fronteiras dos vizinhos punir alguém por simplesmente atravessá-las? Indagou Karin, deixando no ar a dúvida sobre o futuro de jornalistas que ousam revelar a verdade. Agora, enquanto a Europa debate a imposição de restrições e o mundo observa a reação de Moscou, resta a pergunta que paira sobre todos nós: até onde vai o preço da liberdade de informação quando os próprios governos transformam a verdade em arma? A história ainda não terminou. Nos últimos dias, a situação na Europa tem se tornado cada vez mais tensa. Enquanto carros de combate se movem pelo solo polonês em direção à fronteira com a Bielorrússia, uma pergunta fica pairando no ar: até onde essa escalada vai chegar? Um movimento global está se desenrolando, e isso não tem a ver apenas com a Ucrânia, mas com todo um sistema de segurança que pode ser colocado à prova. O que pode parecer apenas mais um ato de agressão pode se transformar em um pesadelo incontrolável. A escalada militar da Rússia se intensifica, com a utilização de drones atacando o espaço aéreo da OTAN, e isso é apenas o início. Este caso expõe a frágil paz no continente e revela a verdadeira natureza das intenções russas. O uso de 19 drones é apenas o começo. Com as tensões aumentando, o que começará como um pequeno grupo de 19 pode rapidamente se transformar em 50, e logo poderemos ver 100 drones cruzando a linha. Pense no impacto: aeroportos poloneses fechando temporariamente em resposta a um ataque lento e calculado. A Rússia não apressa as coisas, ela aguarda, observando a paciência do Ocidente se esgotar. Essa estratégia já foi vista em 2014, com a anexação da Crimeia. Após cada avanço, os russos esperam que o cansaço e a indiferença se instalem. A pergunta, então, é: até quando a comunidade internacional ignorará essas provocações? A dinâmica da guerra está mudando rapidamente, com a Ucrânia na linha de frente de uma batalha que vai muito além de suas fronteiras. Os estrategistas militares, como David Petraeus, reconheceram que a força da Ucrânia se tornou um exemplo da capacidade de adaptação da guerra moderna, especialmente em ações com drones. Investir na Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas uma necessidade estratégica. Se a Rússia conseguir anexar a Ucrânia, inimigos com um exército fortalecido e mais experiente estarão a um passo de avançar em direções ainda mais ameaçadoras. Com a aproximação do Natal, muitos se perguntam: será que a Europa está preparada para o que está por vir? Essa tensão crescente não pode ser subestimada, e a verdade é que a batalha pela Ucrânia é apenas o prelúdio de uma possível tempestade muito maior. O que realmente está em jogo e qual será a resposta do Ocidente a isso? O futuro da segurança na Europa pode depender do que acontece nas próximas semanas. Uma decisão que pode mudar o rumo da história: a União Europeia está à beira de bloquear vistos turísticos para todos os russos. Mas será que punir indivíduos inocentes realmente enfraquece um agressor? Ou estamos criando novos mártires enquanto o conflito continua? Enquanto diplomatas se debatem, uma voz ousada surge do coração da zona de guerra, pronta para revelar o que os jornais ocultam.
Depois de expor o impasse europeu, mergulhamos na história de Kalin Robertson, jornalista ucraniano agora desejado pelas autoridades russas. Ele cruzou a fronteira de Kursk sem documentos, guiado apenas pela vontade de desmascarar mentiras. O céu pulsava com drones zumbindo, tanques crepitavam ao longe, e o cheiro de pólvora queimava o ar. Kalin entrou em uma cidade devastada, onde casas ainda permaneciam inteiras, crianças pedalavam em bicicletas sem perceber o perigo. Enquanto ele gravava, a propaganda de Moscou lançava acusações de crimes de guerra. A verdade estava nas ruas, nos rostos suados, nos sussurros de sobreviventes. Mas qual será a reação de um regime que condena quem ousa revelar sua própria falha? O próximo passo de Kalin pode custar-lhe a liberdade. Ao analisar o relato de Kalin, surge um número que congela a mente: mais de 90% das perdas de equipamento e vítimas na guerra de 2025 foram causadas por drones. O exército ucraniano se tornou o mais adaptado do planeta, dominando a tecnologia que transforma o campo de batalha. Há 3 meses, o exército dos Estados Unidos compartilhou um vídeo mostrando a queda de uma granada lançada por um drone, um feito que, para os ucranianos, já era rotina há 2 anos e meio. Imagine soldados de 14 anos derrubando tanques em segundos, usando apenas óculos de visão e um pequeno avião não tripulado. Essa capacidade pode ser a chave para parar a ameaça russa mais rápido do que qualquer frente tradicional. A pergunta que fica no ar, num eco que não se cala, é: o mundo vai apoiar imediatamente essa força que já domina o futuro da guerra, ou deixará a sombra da hesitação apagar a esperança? E se a resposta decidir o destino de milhões, quem terá coragem de agir antes que o próximo clangor de metal ecoe novamente? Você já imaginou um cenário onde a União Europeia se prepara para implementar uma proibição sem precedentes? A decisão de barrar vistos para turistas russos está prestes a se concretizar, e tudo por causa da invasão da Ucrânia, uma ação que gerou um debate acalorado. De um lado, muitos veem isso como justificação, do outro, emergem vozes que clamam por justiça a um povo que parece não ter escolha. Mas até que ponto é justa essa medida? Os russos realmente têm controle sobre as ações de um governo que não os representa? Buscando explorar essas questões, trouxe Kalin Robertson, um jornalista corajoso e determinado que reside na Ucrânia e que, por sua ousadia, está na lista de procurados de Vladimir Putin. Ele chegou ao canal com um sorriso, mas seus olhos refletiam a realidade tensa de sua situação. Fui para Kursk, ele compartilhou. Foi nesse território quando a contraofensiva começou. Enquanto a mídia russa espalhava mentiras sobre crimes de guerra atribuídos aos ucranianos, Kalin decidiu atravessar a fronteira de maneira clandestina, sem autorização e apenas acompanhado por soldados ucranianos. A cada passo, ele sentia a terra fria sob os pés, percebia o forte cheiro de combustível queimado e ouvia o zumbido constante dos drones. Era como se estivesse dentro de um filme, mas a realidade era ainda mais sombria. O que encontrou em Kursk foi um choque: casas ainda de pé, crianças pedalando em bicicletas e moradores recebendo ajuda, apesar do estrondar dos tanques e das explosões iluminando o céu. A vida cotidiana continuava, quase como se o caos fosse apenas uma pintura de fundo. Mas, à medida que ele explorava, uma verdade perturbadora emergiu: o governo russo estava bombardeando suas próprias cidades para recuperar territórios que já havia perdido. Kalin revelou que, ao retornar, uma ordem de prisão foi emitida contra ele por um tribunal em Kursk, enquanto a propaganda russa o rotulava como terrorista. Ironia amarga para ele: cruzar a fronteira em busca da verdade havia se tornado um crime. Como pode um país que ignora as fronteiras de seus vizinhos punir alguém por simplesmente atravessá-las? Indagou Kalin, lançando uma provocação que ecoava nas mentes de todos que assistiam. Esta situação levanta questões cruciais sobre o futuro da liberdade de expressão e da verdade. Em meio ao debate europeu sobre restrições e a vigilância atenta de Moscou, uma pergunta permanece: até onde vai o custo da liberdade de informação quando o próprio governo transforma a verdade em uma arma? A história continua a se desenrolar.